Olá, eu sou a professora Alcione neste meu canal e esta é mais uma videoaula para o projeto de formação de revisores de texto. É um projeto coordenado por mim e oferecido aqui na UniOeste, campus de Cascavel. Bom, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o verbo mediar ou intermediar, que advém de mediar. Me chamou a atenção ano passado quando eu participei de duas bancas, uma de graduação e uma de pós-graduação, de minha orientanda de mestrado, em que uma pessoa da banca, em cada caso, chamou atenção para a conjugação do verbo intermediar. A minha orientanda tinha usado intermediam e uma outra aluna de graduação também tinha usado mediam, se não me engano. E aí as pessoas comentaram, mas o verbo deve ser conjugado de forma diferente, intermediam, medeiam. E aí me chamou a atenção do seguinte: será que este verbo já está, digamos assim, estabilizado numa outra forma de conjugação? Bom, e o que vai dizer a norma a esse respeito? A norma vai dizer que mediar, intermediar, deve ser conjugado da mesma forma que outros verbos que terminem em iar. Por exemplo, remediar, odiar, incendiar, e que nós temos uma conjugação irregular no presente, tanto do indicativo quanto do subjuntivo, e também no imperativo, negativo ou afirmativo, nós temos aí o acréscimo de um e. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, em odiar, vou excluir aqui o tu e o vós, que o tu é muito regional e o vós já não usamos mais, né? Nós teríamos eu odeio, ele odeia, nós odiamos, eles odeiam. Com remediar é a mesma coisa, ele remedeia, eles remedeiam. Eu acho que neste verbo já é um pouquinho menos comum. A gente já é possível que a gente encontre no texto mais formal também remediam, como o intermediam. E o incendiar, então, ele incendeia e eles incendeiam. Aqui eu acho que é mais difícil a gente verificar o uso deles, incendiam, por exemplo. E daí chegamos então ao mediar. Nós temos então eu medeio, ele medeia, nós mediamos, eles medeiam. Então essa, segundo a gramática ou segundo a norma, é a forma adequada de conjugação. Mas aí está sempre aqui presente em mim duas personas, a revisora de texto e a linguista funcional. E aí eu me perguntei, será que esse uso realmente já não está se estabilizando ou estabilizado? E aí nós novamente fomos para a pesquisa, nós fomos pesquisar um corpus que nos mostrasse como é que está sendo usado este verbo. Naturalmente não, porque falando de linguagem não é natural, é cultural, né? Mas culturalmente é comum, passa por nosso filtro linguístico, se falar assim, eles odiam. A gente já imediatamente a gente percebe, não é eles odiam, é eles odeiam. E aí esse verbo, ele é um verbo bastante comum. A gente usa de forma bastante regular no sentido de bastante recorrentemente. Então, imediatamente a gente já percebe que a conjugação não está adequada. Porém, com intermediar não é tão imediato, porque talvez seja um termo mais novo, talvez seja um termo que a gente use mais na escrita. A gente vai usar, se falar eles intermediam, a gente não sente essa recusa imediata a dizer assim, não, essa conjugação não está adequada. Isso é bastante comum. Quem sabe da regra, percebe o padrão do verbo, consegue perceber essa dificuldade, ou talvez não tanta dificuldade assim, de conjugação. Mas, se não, é muito comum a gente usar intermediam, mediam. E aí, inclusive na leitura do texto da minha aluna, por exemplo, eu nem observei, talvez porque tenha lido essa parte de forma muito rápida, mas não me passou, não ecoou, ou não ficou retido no meu filtro linguístico. Passou, simplesmente passou. E isso então me fez me questionar, será que nós temos já um uso já mais estabilizado desse verbo com uma conjugação que não está aprovada, digamos assim, pela norma? Vale observar que foi uma pesquisa um tanto difícil, porque não é um verbo assim também tão comum. E talvez por não ser tão comum é que a gente tem ainda certa dificuldade na conjugação, ou certa dúvida. Vamos lá então
definir, explicitar de que corpos estamos falando. Quem fez essa pesquisa para a gente foi a Juliana Medina, que é bolsista da Fundação Araucária dentro do projeto de extensão para formação de revisores de texto. Bom, em que tipo de texto, em que gênero textual, melhor dizendo, nós fomos buscar esse corpus? A nossa intenção é observar como é que ele está sendo usado numa linguagem mais formal e escrita. E aí, então, nós fomos buscar em textos acadêmicos e jornalísticos. A Juliana pesquisou dissertações e teses na área de letras e também observamos textos que tenham sido defendidos em programas com conceito 7, depois, por conta da dificuldade, fomos para conceito 6 e 5 também. E observamos artigos científicos publicados no último ano em revistas A1. Quanto à esfera jornalística, nós nos atemos a pesquisar em notícias que foram publicadas em jornais de circulação nacional. Ou seja, o que nós estamos constituindo com isso? Nós estamos constituindo um corpus que represente uma norma culta, escrita, cuidada, revisada. Ou seja, nós não estamos falando da linguagem oral, de uma linguagem mais descuidada, e a gente quer saber como é que esse termo, esse verbo tem sido conjugado na terceira pessoa dentro desse tipo de gênero, dentro da construção formal. Então vamos aos dados. Nos artigos tivemos dificuldade de encontrar o verbo, então encontramos 3 ocorrências e uma delas é intermediam, enquanto as outras 2 têm a concordância, aliás, a conjugação conforme manda a norma. Um termo é intermedie, aliás, um subjuntivo é bastante incomum, bastante raro o uso, e o outro intermedia. E nas dissertações e teses? Bom, aí nós encontramos um número maior de ocorrências do verbo. 47 ocorrências no total. Destas, 16 é o verbo intermediam ou intermedia, ou mediam, media. Ou seja, não está conjugado conforme manda a norma. E nos outros 31 casos, nós temos então o intermediam ou medeia e medeiam, né? Na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, o que a gente observou nos textos acadêmicos, pelo menos com o corpus que a gente coletou? Talvez não seja um corpus assim tão representativo, mas para uma visão geral do fenômeno é suficiente. Nós temos, então, na linguagem acadêmica, uma porcentagem bem mais expressiva do uso do verbo conjugado conforme manda a norma. Porém, é bastante, digamos que um número bastante grande para um outro uso, o que mostra que ele está ocupando espaço. Ou seja, intermediam, mediam, já está sendo usado, já está sendo registrado no texto formal, no texto acadêmico científico. E o número, apesar de ser menor do que a conjugação conforme a norma, ele é bastante expressivo, o que mostra essa inserção, esse encaminhamento para a estabilização já dentro deste uso que foge à norma. Já na esfera jornalística, nas notícias, nós temos um dado um pouco diferente. Nós temos de 100 ocorrências que a gente observou, 46 é media e mediam, ou seja, estamos quase empatados aqui tecnicamente. E 54 ocorrências nós temos o uso conforme a norma. E aí, então, nós observamos, então, com isso que o texto jornalístico já se apropriou de forma um pouquinho mais encorpada, digamos assim, dessa forma de conjugação do verbo, enquanto na linguagem acadêmica nós temos ainda uma resistência ou um uso menos comum, mas bastante recorrente. E bom, como resultado geral, nós temos aqui 150 ocorrências, desta 85 são com o verbo conjugado conforme manda a norma e 65 com o verbo conjugado de forma a não obedecer à norma. Isso mostra o quê? Que os usos já estão co-ocorrendo, já está se estabilizando o uso
que foge à norma também. Essa concorrência ficou bem provado para a gente no fragmento de uma tese em que no mesmo parágrafo nós encontramos as duas formas, como vocês podem ver projetada aí na tela do computador. Isso mostra que a linguagem está em movimento, e num movimento que, assim, digamos que é quase impossível retroagirmos. Então, a tendência é que cada vez mais esses usos vão sendo compartilhados e vão sendo naturalizados, e talvez daqui a pouco o uso mais difícil do verbo, que é intermediam, né, acaba saindo, acaba sendo suprimido por intermediam. Mas claro, isso leva tempo, né? Não estou falando dos próximos dias. Então, vocês podem estar me perguntando, mas tá, e eu vou usar o quê? Intermediam ou intermediam? Bom, você pode, numa perspectiva funcionalista, você já não vai mais ficar dizendo que intermedia não existe, porque existe. Eu acabei de provar a vocês. Mas qual que é a minha postura como revisora de texto, digamos assim? Eu evito usar quando ele não está bem estabilizado ainda, digamos assim, a menos ocorrência dele com intermedia do que com intermediam, na linguagem acadêmica, principalmente. Estou falando mais especificamente dessa área, que é onde, digamos, que eu produzo textos e que eu reviso textos. E aí nós temos, eu procuro evitar neste caso. Mas eu não sou daquela pessoa que vai corrigir um texto. Eu não atuo mais diretamente como revisora de texto, né? Mas quando eu faço observações dos textos dos meus orientandos, por exemplo, eu não fico mais dizendo para trocar esse elemento e outros também, por exemplo, o onde, etc e tal. Mas eu alerto a pessoa sobre uma interpretação mais, digamos, normativa, que vai condenar aquele uso. E a pessoa opta por seguir o curso da língua em movimento ou seguir o que nós temos de norma. Enquanto não está bem estabilizado, eu prefiro ainda seguir a norma, mas isso é uma opção particular também. Se eu fosse revisora de texto neste momento, com texto em que eu vejo intermediam e mediam, eu não ia corrigir. Claro que eu veria se existe uma padronização dentro do próprio texto, né? Se há mais ocorrências, o que é difícil porque é um verbo não tão comum. Mas eu faria um recado à margem para o autor dizendo que ainda é visto com um certo cuidado e talvez ele vai apresentar o trabalho na banca, como daquelas 12 que eu participei, alguém vai pontuar, olha, a forma correta de conjugar esse verbo é intermediam. E se você é professor, então, corrigindo o texto de alunos, não como revisor, deixa o intermedia passar, gente. Deixa passar porque ele está passando. Não, nós não vamos conseguir segurar a língua em movimento. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado a pensar, refletir linguisticamente sobre o assunto e, inclusive, a fazer com que você pense nas formas como você vai usar o termo e vai relacionar-se com o termo dos outros, né? Um abraço e até mais!